Hoje é dia 27 de setembro, domingo, nós vamos bater um papo aqui. Nossa conversa de hoje vai ser sobre hipomania, transtorno afetivo bipolar. Por que eu resolvi falar de hipomania de uma maneira isolada do transtorno afetivo bipolar? Gente, vamos lembrar como é que eu faço o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 2. Esse paciente ele precisa, pelo menos uma vez na vida, ter feito um episódio de mania ou hipomania. Os episódios de mania, eles são muito perceptíveis, né? Os pacientes não esquecem porque eles ficam inadequados socialmente, podem ter sintomas psicóticos, então facilmente a família ou o próprio paciente ou amigos percebem que aquele indivíduo está passando por um processo patológico do humor. Então aonde que mora a dificuldade para se fazer diagnóstico? Por que o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 2 ele demora muito mais do que o diagnóstico do transtorno bipolar tipo 1? Então é isso que nós vamos discutir hoje. Eu vou falar um pouquinho como se identificar a hipomania, para que facilite então o diagnóstico, tanto os pacientes poderem perceber que está em hipomania, ou então se você é familiar de um paciente bipolar, porque também a hipomania quanto à mania, eles dão pródromos. O que é isso? São sinais e sintomas que o indivíduo vai apresentar uma descompensação do humor. Então é importante que o próprio paciente reconheça, ou então familiares, amigos, pessoas que convivem com o paciente. Agora, a mania ela é muito fácil de perceber. E a hipomania? A hipomania não, ok? E é isso que a gente vai discutir aqui. Vejam só, qual que é a diferença entre mania e hipomania? Na mania franca, os sintomas são mais intensos, com prejuízos, são mais graves e pode aparecer sintomas de psicose. Já na hipomania são sintomas mais amenos, não aparecem sintomas psicóticos, não é? E ela pode passar desapercebida e as pessoas não reconhecerem que é um quadro patológico do humor. Falado isso, vamos então falar um pouquinho mais sobre hipomania. A hipomania ela tem padrões de se apresentar. Então, o primeiro padrão, ela se apresenta com irritabilidade, pensamento acelerado, ansiedade, insônia, ou seja, não é insônia na verdade, é uma redução da necessidade de sono. O indivíduo dorme 3, 4 horas e já se sente pronto para o outro dia. Não é? Então você vê que aquele indivíduo está mais sociável, está mais falante, dormindo menos. Ele nessa fase de hipomania ele pode até ficar mais produtivo, porque ele ainda está funcional socialmente. Então esse é um padrão da hipomania. Então o paciente quando chega no consultório médico e ele chega com um quadro depressivo e o médico vai investigar um quadro de mania ou hipomania para poder fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, de maneira alguma o indivíduo vai perceber que esse quadro de hipomania era um quadro patológico, então ele não vai falar para o médico. Então na anamnese médica a gente precisa destrinchar bem isso. Fala, olha, você já ficou ansioso alguns dias, você já ficou com o pensamento acelerado, saiu em busca de prazer imediato, sexo, droga, ficou um pouco mais irresponsável, sem pensar nas consequências. Aí ele pode até lembrar de um episódio que ele passou na vida aí um período atrás. Aí fica fácil de reconhecer e aí se faz o diagnóstico. Porque os pacientes em hipomania, eles não vão buscar ajuda médica. Não é? Porque inclusive eles estão cheios de energia, estão se sentindo bem, muitas vezes até mais produtivos, mais sociáveis, não é? Outro padrão que a hipomania pode se apresentar é com aumento do senso de razão, aumento da produtividade acadêmica e no trabalho, ele fica mais sociável, a busca do prazer, e também atos inconsequentes. Então esse é um padrão que dá para reconhecer um pouco melhor. Mas o padrão da irritabilidade, da ansiedade, esse padrão, na maioria das vezes, ele passa desapercebido, tanto pelo paciente quanto para as pessoas que convivem com ele. Por que é importante a gente falar disso? Porque eu só posso fazer diagnóstico quando eles preenchem os pré-requisitos do DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Americano de Psiquiatria, o qual nós seguimos. Eu preciso preencher aqueles pré-requisitos para poder fazer diagnóstico. Então, se chegar um paciente deprimido no consultório e eu não encontrar nenhum episódio de mania na vida dele pregressa, então aquele paciente está com depressão unipolar maior. Ok, então eu vou medicá-lo com um antidepressivo. Mas se aquela depressão for uma depressão bipolar e eu não conseguir investigar direito se houve ou não um processo de hipomania ou mania no passado,
eu vou piorar muito a vida daquele paciente, porque pacientes bipolares não podem tomar antidepressivos sem estabilizador do humor. Então é importante que eu reconheça a hipomania para que eu possa fechar o diagnóstico. Ah, mas a mania também? Mania também. Só que a mania ela é muito perceptível, que o paciente pode ter crises psicóticas, o humor fica extremamente alterado. Então, é mais fácil de reconhecer a mania. Tanto é que o diagnóstico de bipolaridade tipo 1, ele demora menos a ser feito. E o grande entrave aqui pra gente é reconhecer para o diagnóstico tipo 2. Do transtorno bipolar tipo 2, porque na maioria das vezes nem o próprio paciente reconhece e nem os familiares. Importante fazer uma anamnese, fazer perguntas mais detalhadas para esse paciente, conversar com a família desses pacientes, porque o diagnóstico breve, o tratamento breve melhora o prognóstico. Então eu espero que ficou claro aí para vocês a diferença entre mania e hipomania e por que é importante nós reconhecermos o quadro de hipomania dentro do quadro de transtorno bipolar afetivo. Ou seja, para fazer diagnóstico assertivo e tratar esse paciente. Um abraço para todos vocês e até a próxima.